Obrigado, foi ótimo ouvi-la, ainda que no final. Eu vou fazer diferente dessa vez, nós vamos fazer diferente, vamos deixar o debate para depois da intervenção do ministro Peluso. Então, eu queria convidar o ministro Peluso para vir à mesa, se juntar a nós. Se vocês quiserem ficar, podem ficar com toda a tranquilidade. O senhor se sentaria aqui ao meu lado. Ao final, aí a gente faz um debate que abrangeria... Aqui a própria razão desconhece, não tem... Bom, então vamos aproveitar essa brevíssima saída. Tem direito a uma pergunta. Eu vou dar a prerrogativa aqui para o Livio, porque é uma parte, ele foi mencionado. Tudo bem, fica em pé. Tem que ser rapidão, porque... Eu vou tentar ser rápido. Eu vou fazer uma observação que compreende, se refere tanto à palestra do Theo quanto à palestra da Silvana. O Theo disse que o que está havendo no Brasil são as instituições brigando assim, por competências. E a Silvana também falou muito de competência, falou do problema da competência da justiça eleitoral, de um lado, e, ao final, também falou do problema da competência de os tribunais, que nos outros países costumam só julgar questões de direito, aqui tem também uma competência para julgar questões de fato, para rever matéria de fato, que é um problema também. Esses tribunais não estão capacitados para isso. Eu acho que, por trás de tudo, um problema fundamental no Brasil hoje é um defeito de design da Constituição de 88, de não ter repartido bem competências, ter duplicado competências. Tem um STF, que não é um tribunal constitucional de verdade, um STJ que faz, em boa parte, a mesma coisa que o STF, mas também julga matéria de fato quando quer. Tem o Ministério Público, que faz ação civil pública também, e a Defensoria, que achei que estava querendo fazer isso também, não sei se já está fazendo, não estou acompanhando bem a discussão. Você tem duplicações de competência a todo momento, e eu acho que um grande problema, e nesse aspecto, sim, eu concordo com tudo que a Silvana disse, mas eu discordo que isso seja relevante para uma questão de competência. Competência, num Estado liberal, é separação de poder. Então, o fato de que um outro possa fazer melhor do que eu não me transforma em competente. E, então, o fato de que a justiça eleitoral funcione pior ou melhor, isso para uma discussão sobre a competência é completamente irrelevante. E isso é um problema de lei diferenda. Então, eu acho que um grande problema nas discussões de hoje é a gente achar que porque o outro não faz bem, eu posso fazer. Mesma coisa a resolução do CNMP. Os argumentos que você aduziu me parecem absolutamente convincentes, mas não fundamentam uma competência. E um grande problema no Brasil é que quem tem competência para fazer muita coisa, que é o Legislativo, não funciona. Em razão disso, o Supremo tomou o lugar do Legislativo. E a gente está num país em que cada um está fazendo aquilo para que ele não foi pensado para fazer. E um país assim não funciona. É isso. Enquanto a gente fundamentar competências em aptidões, a gente não vai ter um Estado de direito de verdade. É só isso. Muito bem. Eu que não tenho competência nem aptidão para versar sobre essa matéria, só me resta passar a palavra ao ministro Peluso. Estou tentando recordar aqui, ministro Peluso, o senhor esteve aqui na Fundação logo depois que o senhor deixou o STF. Não, estava ainda lá. O senhor estava ainda. Isso foi 2012, 2011, eu não me recordo bem. Foi do respeito da PEC. Isto. Aqui vincularam o meu sobrenome. Sim, sim. Isso dá a dimensão da sua importância. Não, né? São poucas as pessoas que têm o seu nome acrescido a um instrumento jurídico. Em compensação, Zé, eu já encontrei várias pessoas simples que dizem, o culpado disso que está acontecendo é o senhor que não conseguiu aprovar. Mas aqui o senhor será plenipotenciário. A palavra é sua. Olha, agradeço muito a sua atenção e o prazer de estar de volta a esse instituto, que é um centro de pensamento, de reflexão, que é a coisa que está faltando hoje um pouco no país, né? Um pouco de reflexão, um pouco menos de paixão, etc. E, sobretudo, de estar aqui ao lado de acadêmicos eruditos como Luiz, o Alaor, a Silvana, o Theo, etc. E como eu podia deixar de ser, como eu não sou um acadêmico, eu tenho que ficar no meu terreno e trazer uma visão daquilo que, vamos dizer, que é a perspectiva de um juiz. A perspectiva de um juiz. E que examina aí, vamos dizer assim, toda a importância da questão da Lava Jato. Vocês estão ouvindo bem? Sim. É que eu sempre tive a impressão que eu estou longe do microfone.
como uma etapa, vamos dizer assim, relevantíssima dentro de um processo, vamos dizer assim, processo social que causou contra, vamos dizer assim, uma criminalidade sistêmica que podia não ser corrupção estrita, no sentido do 317, mas que, falando leigamente, podiam dizer que era uma corrupção e que estava preocupando o país todo e que, como não podia deixar de ser, acarretou aí uma indignação justíssima de segmentos da população, acarretou ao mesmo tempo uma grande expectativa social de punição e de repressão a essas denúncias todas, e mais sobretudo, e isso é que me chama a atenção, um movimento de grande pressão como um sujeito passivo absolutamente ilegítimo ad causa, que é o Poder Judiciário. O que é que esse movimento trouxe em relação ao Poder Judiciário? Que o Poder Judiciário assuma, vamos assim, uma responsabilidade que nem é legal, nem é histórica dele. Porque, como todos sabemos, os juízes são passivos. Assistimos àquilo que é objeto de demanda. Então, a investigação, o acionamento da máquina judiciária para efeito de punição não é matéria do judiciário. Nós estamos parados. Olha, não é o judiciário que toma. É verdade que agora tomaram uma atitude. Desculpe falar para o doutor, mas a pergunta também. Por que o Ministério Público até hoje não tomou nenhuma atitude contra as ofensas ao Supremo? Legítima defesa pode valer também para a instituição. Bem, mas, de qualquer maneira, o que está exigindo do judiciário é que ele deixe de exercer a sua função própria, que é aplicar a lei. É aplicar a lei. E sobre isso é que eu quero me estender um pouco, porque isso, de certo modo, faz parte assim, da repercussão que a questão da corrupção tratada assim, de um modo bem genérico desperta em qualquer pessoa. Evidentemente, todos somos contra esse sistema, mas particularmente contra a extensão que esse sistema tinha, sem conhecimento da grande maioria da população, tinha assumido entre nós, e que exige, de fato, que o Estado, pelos seus organismos próprios, né, passe a exercer uma atuação com maior eficiência para reprimir, e com maior eficácia para reprimir esses crimes que são irredutíveis. E aqui eu quero abrir um pequeno parênteses. A gente sempre acha que a corrupção é uma coisa assim que só existe no Brasil e que, de repente, foi trazida para cá por algum ET, que jogou aqui um vírus aqui e aqui pegou. A corrupção é universal, é produto daquilo que a ortodoxia católica chama de pecado original, não vai acabar nunca, sempre vai haver, e há em qualquer lugar do mundo. Voltei agora da Austrália, achei que fosse o lugar do Brasil que deu certo, e lá um brasileiro que mora lá há 30 anos diz, ixi, aqui tem a indústria tal, faz a maior pressão de corrupção em cima dos legisladores para defender, etc, etc. Bom, etc. É um fenômeno universal. Ela é redutível, e o Estado tem que se empenhar ao máximo para reduzi-la a limites, vamos usar um eufemismo, limites suportáveis, aquilo que é inevitável, tal. Mas como agravante no caso brasileiro. Qual é o agravante no caso brasileiro? É que, de certo modo, as pessoas podem discordar, mas eu acho que isso é um dado objetivo. O brasileiro, em geral, é criado dentro de uma cultura de que tudo nesse país é permitido para ser bem-sucedido na vida. E ser bem-sucedido na vida aqui significa ganhar dinheiro ou ter uma posição de destaque do ponto de vista social. Então, tudo é válido, inclusive usar dos instrumentos de corrupção. Desde os pequenos sonegadores de imposto, antigamente, quando não tínhamos meios eletrônicos para controle de polícia, no trânsito, a coisa para o guarda, na estrada, para tomar multa, e ali vai, etc. E qualquer um de nós aqui podia contar um monte de coisas. E parece que as nossas crianças são educadas nisso. Tudo é permitido. Desde que, para obter o que você pretende como ideal de vida, tudo, até isso, esses meios.
Isto cria uma cultura de naturalidade da corrupção, que não surpreende, porque depois de todos esses escândalos aparecendo e divulgados pela imprensa, continua acontecendo. Volta e meia, todo dia aparece. Agora foi na prefeitura, não sei aonde, na Câmara Municipal, não sei aonde, no lugar tal, não sei aonde. Abrindo outro parênteses aqui. Quando eu estava na segunda Câmara, no Tribunal de Justiça aqui em São Paulo, eu tinha por relator um juiz extraordinário, um juiz extraordinário, um dos melhores com quem eu convivi. E naquela época estava uma inflação violentíssima e começaram a surgir as primeiras ações das empreiteiras para receber correção monetária pelo atraso que o Estado impunha ao pagamento lá das prestações dos contratos de concessão, etc., de obras públicas, etc. E eu achava que era uma coisa justa, porque, afinal de contas, ficava 2, 3 meses com uma inflação altíssima sem pagar, tinha que reajustar. Eu concedia, e ele sempre negava, e ele dizia para mim, o que elas roubam não precisam de corrupção. Ou seja, é uma coisa antiquíssima, e parece que continua acontecendo. Parece que continua acontecendo. Muito bem. Isso tudo para dizer o seguinte, retomando o meu raciocínio. Esse movimento todo de combate à corrupção justíssimo, que merece todos os aplausos e merece o nosso incentivo, etc., etc., tem os seus benefícios evidentíssimos, mas tem também os seus lados perversos. Não vou examinar todos os lados perversos. Vou me situar no Poder Judiciário e dizer que houve uma certa sacralização das iniciativas judiciais a esse respeito. Então, essa teatralização, esses espetáculos de mídia, a exploração do prestígio pessoal, que não podiam deixar, porque todos somos pessoas humanas, deixar de interferir em relação às pessoas dos juízes. Não podia deixar de atocar os juízes. E acabou, por isso mesmo, provocando aquilo que eu chamo, a falta de um termo mais apropriado, de uma certa disfuncionalidade do judiciário que está se debuxando e que eu queria, para a qual eu queria chamar a atenção. E que pode ser ilustrada de vários modos, mas basicamente é o seguinte, eu acho que está havendo uma desfiguração do modelo do juiz, do modelo tradicional do juiz, do modelo tradicional que eu acho, da minha concepção, que deveria ser a concepção, o modelo de um juiz. Eu fui diretor da Escola da Magistratura, fui vice-diretor e diretor da Escola da Magistratura. Isto foi uma coisa que sempre me preocupou. Eu fui, vamos dizer assim, educado, criado e exerci a magistratura dentro daquela concepção que o juiz, para não perder a aura da sua imparcialidade, ele tem que ser um sujeito, uma pessoa dotada de gravidade e de circunspecção. Nós não falamos. Vou abrir outro parênteses para contar um evento no Tribunal de Justiça que é verdadeiro, mas que reflete mais ou menos isso. O que eu estou querendo dizer. Um desembargador, muitos anos atrás, foi conversar com o presidente do tribunal em véspera de uma promoção e falou, olha, esse juiz fulano de tal é um belíssimo juiz excelente, temos que promovê-lo por merecimento. Aí o presidente diz assim, qual é o nome dele mesmo? Ele falou, fulano de tal. Falou assim, eu vou levar em conta, deve ser um juiz muito bom, nunca ouvi falar dele. Em outras palavras, quando o juiz se excedia um pouco dessa sua reserva, já era objeto de preocupação dos órgãos censórios da magistratura. A impressão que eu estou tendo é que esse modelo está sendo desfigurado, e não é o fato em si da desfiguração, mas é a consequência do risco da perda da imparcialidade, que não tem nada a ver com neutralidade. O Poder Judiciário não é neutro, porque as leis não são neutras. Eu digo sempre assim, se o locatário não paga o aluguel, diz a lei que o juiz tem que mandar despejar o locador. Ele tomou partido no conflito. O judiciário não é neutro. O que o juiz não pode deixar de ser, sob pena de não ser juiz, é de ser imparcial. Ou seja, ter aquela postura, dentro das limitações do ser humano, até onde a gente consegue se liberar de todas as influências até irracionais, é de dizer, eu estou aberto àquilo que dentro do processo se vai produzir
para formar aos poucos a minha convicção. Não tenho nenhum pré-juízo a respeito do caso. E eu tenho que transpirar isso na minha vida. Ou seja, eu não posso tomar nenhuma atitude que ponha em risco a ideia que o povo tem como direito, porque é um direito do povo de ter crença na imparcialidade do judiciário. Isso é direito subjetivo do povo. É ter crença na... Por isso é que eu digo sempre que, às vezes, os casos de suspeição não é do juiz que, às vezes, não é suspeito, mas é de que aparece como não suspeito, como suspeito. E isso é o suficiente para que ele seja afastado do processo, porque o réu perde o direito que tem de ser julgado por alguém que ele considera imparcial. Isso é um direito subjetivo dele. Muito bem. Então, isso aí criou, e mais, de certo modo, uma ou outra manifestação aquilo lá, eu não quero extravasar isso, alargar isso aqui, mas um certo messianismo de que, de repente, alguns juízes parece que receberam um mandato divino de mudar a estrutura socioeconômica, cultural do país. O Poder Judiciário não foi chamado para fazer revoluções. O Poder Judiciário não é chamado para fazer revoluções. Não é chamado para pregar ideologias. Não. O Poder Judiciário é chamado a defender o ordenamento jurídico, em particular o Supremo Tribunal Federal, a Constituição Federal. Para quê? Para, basicamente, resguardar cada pessoa no seu projeto ético de convivência social contra as arbitrariedades e as opressões do Estado. Esta é a função do Judiciário. Fora disso, não é problema nosso. Por isso é das instâncias políticas, dos órgãos como do Instituto, etc., que fomentam todas as mudanças que sejam necessárias. Nós não somos chamados a isso. E quando nos convencemos de que nós temos uma missão ideológica ou uma missão revolucionária a exercer dentro da magistratura, aí a coisa fica um pouco mais difícil, porque os juízes correm a tentação de sucumbir à tentação de ser porta-voz das ruas. Ser porta-voz, o intérprete das explosões intuitivas da multidão que age com paixão e julga com emoção. Isto é absolutamente incompatível, a meu juízo, com a função do Poder Judiciário. Muito bem. Quando, e é isto aqui que eu quero dizer que está a funcionalidade como resumo de tudo isso, quando alguns órgãos do Judiciário acabam, de algum modo, aderindo, de qualquer modo que seja, a esta tendência de querer interpretar as demandas da sociedade, ao invés de examinar o caso segundo a perspectiva da prova e do ordenamento jurídico, a gente corre alguns riscos de disfuncionalidades, que podem ser eventuais, mas que são, de certo modo, preocupantes. E foi por isso que eu restringi a minha fala a fazer comentários sobre 3 decisões do Supremo Tribunal Federal, para dizer que, quando o Supremo Tribunal Federal avança um pouco na tentativa de interpretar as demandas sociais, ele corre o risco, diante de uma crítica puramente jurídica, que está fora, aliás, um pouco da nossa tradição. Dos Estados Unidos, os países da Europa, o Luiz e o João Laor são capazes de explicar isso melhor que eu. Há uma tradição, milhares e milhares de livros sobre decisões da Suprema Corte, todas tratando da Suprema Corte com a dignidade que tem, mas examinando e criticando as decisões. E é o que eu vou tentar fazer aqui, com toda a objetividade possível, para tentar ilustrar aquilo que eu estava querendo dizer. O primeiro caso, eu teria outros para citar, mas eu vou me adstringir a este caso. E eu estava até abrindo um parênteses aqui, tinha me esquecido, mas eu quero citar um outro caso para mostrar como essas coisas hoje são fortes, do ponto de vista da necessidade que o judiciário sente.
Há uns tempos atrás, agora, pouco tempo atrás, o STJ concedeu um habeas corpus que não podia deixar de ser concedido, porque prenderam um monte de gente que não tinha nada, não havia dado nenhum contra eles. O relator foi lá e concedeu, a turma toda acompanhou e tal, mas um voto vencedor, depois de concordar com o ponto de vista jurídico, abriu um parênteses e diz assim, olha, ele disse mais ou menos isso em linguagem jurídica elevada. Ó, pessoal do povo, isso aqui eu não estou dizendo que eu sou contra a Lava Jato, não. Eu estou concordando aqui, mas eu não sou contra a Lava Jato, não. Ou seja, ele teve a necessidade de se justificar perante o povo. O judiciário, sobretudo o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores, são contra-majoritários. A função deles é ir contra a opinião dominante. Esta é a função dele. Não tem, portanto, de que ficar dando satisfação para o povo. Qual é a satisfação para o povo? Ele dizer, olha, este caso, a prova indica isto e o ordenamento indica isto. Ponto final. Morreu o assunto. Não tem mais nada a dizer. Não tem mais nada o que dizer. Bem, o primeiro caso que eu quero citar é o caso da ficha limpa, da Lei Complementar 135, onde fiquei vencido, e que o tribunal mandou aplicar aquilo que, no meu ver, é uma sanção, eu diria até com alguma conotação penal, embora não seja realmente uma coisa penal, mas é uma subtração de direito e, portanto, é uma sanção gravosa, que é um mal em si, por definição de sanção, a fatos acontecidos antes do início de vigência da lei. Ora, o direito é, na prática, o quê? Um critério de comportamento. Isto é, o direito me diz, olha, comporte-se desta maneira, porque se você não se comportar desta maneira, se comportar de outra, você vai sofrer as sanções que eu estou estabelecendo. Portanto, ela vai me guiar na minha autodeterminação e eu vou escolher se vou acompanhar o que a lei diz ou o que a lei proíbe. Muito bem. Aplicar uma lei que subtrai um direito do cidadão, o direito à elegibilidade, a um fato já passado, isto é, um comportamento que ele já adotou quando a lei vigente não dizia nada a respeito, é jogar no lixo a noção de imputabilidade que está na base da culpabilidade, etc. Em outras palavras, é uma coisa chegar para uma criança e dizer o seguinte, a partir de hoje, meu filho, a partir de hoje você não pode mais tomar sorvete antes do almoço. Se tomar sorvete antes do almoço, você não vai ao cinema durante um mês. Como você já fez isso há 2 anos atrás, você não vai mais... E mais do que isso, quando se permite a aplicação de uma norma jurídica para um fato passado, eu identifico as pessoas. E, portanto, a lei perde a impessoalidade, a sua abstração e generalidade. Ela vai atingir pessoas determinadas, porque foram os únicos que praticaram aqueles fatos. Por que isso? Porque o apoio de ilustres prelados da CNBB sentados na primeira fila, nenhum deles ficou enrubescido diante dessa decisão. Todos acharam ótimo. O movimento da consciência cívica do país tem que fazer isso. Em outras palavras, o Supremo acabou, a meu juízo, juridicamente, adotando uma atitude menos com base numa interpretação estrita dos cânones jurídicos do que diante da necessidade de corresponder a uma expectativa justa da sociedade. A sociedade pedia de fato. E mais, estou abaixo assinado 2 milhões de assinaturas. 2 milhões, justíssima. A demanda da sociedade é justíssima. Só que diz, olha, lamento muito, mas daqui para frente, para trás não posso. Segundo, a presunção da inocência. O Supremo tinha, pouco antes de 2010, por 7 votos a 4, tinha proibido a chamada execução provisória das condenações penais. Pouco tempo depois, já então, no rescaldo desse movimento de pressão da opinião pública, o Supremo resolve rever esse julgamento e, por um voto de diferença, proclama que a execução provisória é permitida. Então, agora eu vou abrir outros parênteses para me defender.
eu não tenho dúvida de que o sistema recursal brasileiro é ruim. E, por isso mesmo, eu acabei ajudando a inspiração daquela PEC que tentava, dentro do quadro constitucional, resolver o problema, porque se trata de um direito fundamental que é insuscetível de modificação, etc., etc. E que a única forma que encontrei de sugerir foi exatamente de mexer com o conceito de trânsito em julgado, que não está na Constituição, que podia, eventualmente, sofrer uma redefinição para que o sistema recursal entrasse num modelo mais viável e que não se prolongasse tanto, acarretasse prescrição, etc., 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 etc. Muito bem. Então, a minha postura é da máxima reverência à cláusula constitucional do artigo 557. Porque o problema todo é que a cláusula constitucional diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Todos nós sabemos aqui da área jurídica, os operadores jurídicos, profissionais do direito, etc., etc., que a interpretação tem uma, vamos dizer assim, vamos usar uma expressão, tem um largo campo de subjetividade, porque, para usar uma definição do Eco, do Humberto Eco, é uma mensagem significante que se transforma em mensagem de significado por opção do destinatário. Eu vejo uma placa, está dirigida a mim, ali tem uma mensagem, eu vou interpretar aquela placa para saber o que ela me diz. Então, isso tem uma margem, tem um espaço. Aí não vou interessar isso, descer essas particularidades dogmáticas. O certo é que nem toda interpretação é admissível. Eu não posso, por exemplo, entrar na minha casa e receber um bilhete dizendo assim, com um prato em cima da mesa, com 3 maçãs, e dizendo assim, deixei da minha mulher, deixei a você 3 maçãs aqui. Eu não posso deixar daquele negócio e dizer assim, não, ela está... Não é que ela queira fazer que nem Adão e Eva, mas, enfim, a mensagem da maçã, deixando a maçã. Eu não posso dizer isso aqui. Minha empregada deixou aqui em cima para mim uma mensagem dizendo que tem 3 botas aqui em cima da mesa. Esta é uma interpretação inadmissível. Se eu disser, não, eu li aquilo como se minha empregada, não minha mulher, minha empregada tivesse deixado aqui um bilhete e dizer que eu tenho 3 botas em cima da mesa, ao invés de eu ter 3 maçãs que minha mulher deixou. Por quê? Porque o texto é o início da interpretação e ele, de certo modo, limita a interpretação. O que a interpretação dada pela maioria do Supremo Tribunal fez? Cassou a cláusula constitucional trânsito em julgado. Para onde foi parar? Como é que é? Onde está o Willy? Como é que chamava? Wally. Onde foi parar o trânsito em julgado? A explicação que eu pude apreender de alguns votos é que realmente é repulsivo que alguns casos não pudessem ser punidos imediatamente sem correr risco de prescrição, e chegamos a admitir que a culpabilidade, retomando aquela discussão lá nas escolas italianas, que a culpabilidade pode ter graus, etc. Depois de julgamento em segunda instância, a culpabilidade já existe algum grau de culpabilidade, etc. Culpabilidade é que nem virgindade. Mas mais do que isso, o que essa cláusula constitucional, a meu juízo, e com devido respeito a todos que discordam, mas eu concordo que cada um tem os seus pontos de vista, mas no meu juízo é uma coisa mais ou menos simples. Ela diz o seguinte, um Estado civilizado a partir de Beccaria, o Estado civilizado acha melhor não aplicar nenhuma medida gravosa ao réu do processo penal até que ele seja julgado culpado definitivamente. Em outras palavras, eu vou preservar a dignidade do réu durante o curso do processo até uma sentença definitiva como uma pensão político-legislativa, político-constitucional.
um modo de tratar o réu, de respeitar a dignidade do réu, que, a despeito da repugnabilidade do crime que ele tenha cometido, ele continua sendo um membro dessa orgulhosa raça humana e que merece a proteção do Estado. Em outras palavras, nada que justifica a adoção contra o réu de nenhuma medida gravosa antes que ele seja definitivamente julgado culpado. Eu não posso, portanto, impor-lhe uma medida gravosa antes de a culpa dele estar definitivamente afirmada. Mas o que é que explica, no fundo, de um ponto de vista metajurídico, esta mudança radical do Supremo Tribunal Federal? A necessidade de responder à demanda social contra a impunidade. Contra a impunidade. Esta é que é a verdade. E, finalmente, há poucos dias, o Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento de criminalidade, o problema da criminalização do crime de homofobia. E estabeleceu o seguinte, segundo eu deduzi dos votos que foram publicados, que esses movimentos contra a homofobia, homofóbicos, esses procedimentos e comportamentos homofóbicos, eles são equiparados aos atos de racismo. O que, a meu juízo, esse raciocínio envolve? Afirmou-se que o Supremo julgamento do caso do Siegfried Ellwanger, em 2003, estabeleceu que a ideia de racismo na definição do crime não é especificamente sobre etnia, etc., mas é um conceito mais amplo como qualquer conjunto da sociedade. Qualquer conjunto da sociedade que seja um grupo identificável como tal e pode sofrer, por conta de ser um grupo identificável como tal, pode sofrer atos agressivos que são equiparáveis a racismo. O argumento, do meu ouvido, não prossegue porque o Ellwanger foi condenado, e não podia deixar de sê-lo, por um tipo penal da Lei 8.000, se não me engano, 8.019, que modificou uma outra lei anterior, e que definia como crime o preconceito contra raça, cor, religião, tem mais uma coisa, e procedência de origem. Dados típicos, fatos típicos. A pergunta é, a qualquer um desses objetos da tipicidade penal, os atos homofóbicos correspondem a uma dessas categorias? Tanto não corresponde que o Supremo teve que dizer que, analogamente, se estende. E nós sabemos que, no direito penal, não temos nada que interpretar largamente em malam parte contra o réu. A interpretação tem que ser estrita. Segundo, não se pode usar analogia em malam parte, nem em boa parte. Até alguns autores nem admitem a analogia em boa parte, né? Quanto menos em malam parte, que o 39 lá não permite. Né? Teve que fazer um exercício de aplicação analógica para definir um crime. E mais, se ele faz isto e do ponto de vista crítico e diz assim, olha, isso aqui tinha que ser, e tinha e tem que ser, a meu juízo, tem que ser criminalizado, muito bem, vamos estimular o legislativo a definir uma lei que trate disso como crime. Não, os votos dados já diz que a lei vigente já contempla como criminosa essa atividade até que venha uma outra lei. Mas se precisa vir outra lei, é porque essa aqui não está em vigor. Estou raciocinando errado. Se o Supremo diz que ele vai interpretar como tal até que o Legislativo introduza uma lei específica definindo esse ato como crime, eu tenho a impressão que por trás desse raciocínio está o seguinte, olha, na verdade a lei em vigor não pune, mas até que venha outra, para não ficar sem proteção, nós vamos considerar, por analogia, como se fosse. Por que isso?
Porque há realmente uma demanda social, uma expectativa social de que é preciso proteger certas pessoas contra comportamentos agressivos, antissociais. Tudo certo, tudo de acordo. Muito bem, o senhor está dizendo o quê? Eu não estou dizendo nada, eu estou dizendo que eu acho que isto pode ser um subproduto perverso dessa eu não diria, não sei como chamar isso aí, um excesso, né, que cerca a opinião pública, grupos, etc., a respeito dessa necessidade de punir o que tem que ser punido mesmo. Dizer, bom, mas isso diz o quê? Não diz nada. Não diz nada. Porque eu queria arrematar aqui, lembrando um fato que todos os senhores devem conhecer, que em 1944 a Suprema Corte norte-americana convalidou uma ordem executiva do Roosevelt logo depois de que, em 1941, o ataque a Pearl Harbor, baixou uma ordem lá, permitindo que todos os nipo-americanos e imigrantes japoneses fossem confinados num campo de concentração. Um cidadão norte-americano californiano chamado Fred Korematsu, entrou com um habeas corpus que foi parar no Supremo Tribunal Federal e eu fiquei abismado quando li pela primeira vez. Com um acordo redigido por aquele que eu particularmente considero o maior juiz que a Suprema Corte norte-americana teve, maior que Holmes, o Hugh Black, que na juventude foi até da Ku Klux Klan. Hugh Black, 6 votos contra 3, disseram, a história é o seguinte, a quinta emenda, neste caso, não se aplica, porque, em caso de guerra, de ameaças aos nossos litorais, a proteção do Estado tem que ser proporcional à ameaça. E, por 6 votos contra 3, mandaram o Fred para o campo de concentração. O que aconteceu? A Suprema Corte norte-americana cedeu à pressão nacional depois daquela revolta justíssima do povo norte-americano contra o ataque a Pearl Harbor. O que eu estou querendo dizer? Que tentar responder o judiciário às demandas sociais pode ser perigoso. Tomara que não seja. Obrigado.